A crucificação de Jesus é, junto com a ressurreição, o ponto principal da fé da igreja. E pode ser sincero, você não entende até hoje como tudo isso aconteceu, né? Mandam Jesus para Pilatos, depois manda para Herodes, mas afinal, para que tem esse vai e vem? E quem são esses caras? E principalmente, quais foram os crimes que condenaram Jesus à cruz? No vídeo sobre os motivos que levaram Judas a entregar Jesus, vocês me pediram os motivos pelos quais os judeus condenaram Jesus. E hoje você vai entender isso de uma vez por todas. Mas antes eu preciso ser sincero com você. Esse vídeo tá muito resumido. Eu gastei 2 aulas para ensinar o que eu vou explicar aqui em pouquíssimos minutos. Então, se você quiser aprender mais, é só ir nas aulas 22 e 23 do Catequese com Farofa para aprofundar mais, beleza? Os links estão aqui na descrição. É o seguinte, para você ter noção do tanto que nós não conhecemos a paixão de Cristo, a primeira coisa que eu vou te contar nesse vídeo vai bugar sua cabeça. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. É isso mesmo que você ouviu. O catecismo explica que é errado jogar em todos os judeus a culpa da crucificação de Jesus. E ele explica o motivo. Na época de Jesus, existiam várias ramificações do judaísmo. E eu vou citar 4 só para ilustrar. Existiam os essênios, que viviam no deserto fazendo penitência. Os caraítas, que era tipo uma sola escritura dos judeus. Os saduceus, que cuidavam do templo de Jerusalém. E tinha os reis da treta, que a gente já conhece, os fariseus. Eles eram um grupo bem pequeno entre os judeus, e o historiador Flávio José chegou a afirmar que eles não passavam de 6.000 pessoas. Uma parte deles amava Jesus de paixão, como Nicodemos, por exemplo. Já o outro não queria ver ele nem pintado de ouro. Pois então, foi essa segunda patotinha, esse grupinho dentro de uma ramificaçãozinha dos judeus, que arquitetaram a morte de Jesus. Porém, isso não era fácil para eles precisavam de uma acusação. E que crimes Jesus teria cometido? Mas moço, da maldade do homem até o capeta duvida. E eles encontraram 3 crimes que Jesus teria cometido, conseguindo assim levar ele para julgamento. O primeiro crime era o crime de insubmissão à lei judaica. Jesus teria cometido ela de 2 formas diferentes. Mas para entender, a gente precisa entrar na cabeça de um judeu da época. Então, a partir de agora, nós vamos ligar o modo judeu só para fins didáticos, beleza? Antes que alguém resolva me apedrejar nos comentários. E com exceção dos que querem me apedrejar, eu quero te pedir para já escrever nos comentários quais desses crimes você acha o mais absurdo de todos, beleza? Então vamos lá. Para um judeu da época, falhar em um ponto da lei é o mesmo que falhar na lei inteira. Não tinha meio termo. Ou cumpria tudo certinho, ou falhava completamente. Obviamente, isso é impossível de cumprir, e os judeus sabem bem disso. Por esse motivo, uma vez por ano, os judeus se reuniam no templo de Jerusalém para pedir perdão dos seus pecados. Essa data rola até hoje, e ela é conhecida como Yom Kippur. Porém, na tradição judaica, somente uma pessoa conseguiria viver sem cometer nenhum pecado. Essa pessoa era o tão esperado Messias. E olha que coincidência, era exatamente isso que Jesus disse que faria. Ele falou assim: não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Ou seja, não ia somente cumprir, mas ia melhorar o que já existia. E tem mais. Ele tinha sua própria interpretação da lei. Ele estava acima dela, como o próprio autor dela. E é por isso que Mateus diz nos evangelhos: ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E nessa, ele deixava os fariseus de cabelo em pé, fazia milagre no sábado, comia sem lavar a mão. Mas dizer que cumpriria a lei na íntegra e ainda dar sua própria interpretação dela não era suficiente. Os fariseus queriam arranjar um motivo maior que esses dois. Foi aí que eles encontraram uma segunda acusação. Mas antes eu queria te indicar 3 livros para você que quer ir além e meditar melhor a crucificação. O primeiro é o Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emmerich. O segundo é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. E por último, o História da Sagrada Paixão, de Luiz de la Palma. O link de todos eles está na descrição para você conhecer melhor, beleza? Então bora continuar. Para um judeu, não existe lugar mais sagrado que o Templo de Jerusalém. É lá o local onde se encontrava o Santo dos Santos, uma sala onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano e ali pronunciar o sacratíssimo nome de Deus, Javé. E entenda o que eu quero dizer, não é só um templo, nem o mais importante, ele é o único templo. Inclusive, depois que o templo caiu, os judeus nunca mais ergueram outro, pois o Sagrado Templo só podia ser construído nesse local e hoje lá fica uma mesquita. Bem, agora imagina quando Jesus vira para os judeus e manda a braba dizendo que
tudo aquilo ia pro chão. Jesus chegou na alta e falou: dias virão em que dessas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Bicho, para um judeu, essa era a profecia mais desgraçada que alguém poderia proclamar, ainda mais falando do templo onde habita o Senhor. Os caras ficaram possessos. O desrespeito ao templo seria a segunda acusação contra Jesus. E como se já não bastasse, Jesus ainda resolve dizer que ele mesmo, sozinho, reergueria o templo em 3 dias, cara. Moço, o povo queria a caveira desse homem. Hoje a gente sabe que Jesus estava falando do seu corpo, mas se os apóstolos demoraram para entender isso, imagina os judeus que nem iam com a cara dele. O cerco já estava fechado, já dava para apedrejar Jesus com essas 2 acusações, mas o pior ainda estava por vir. Você vai morrer. Porque teve um dia em que Jesus passou de todos os limites. Os judeus tinham certeza absoluta de que Jesus não era o Messias. Para eles era claro que o Messias viria para os justos, mas Jesus tinha um papo muito esquisito. Ele dizia: eu não vim para chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, para que eles se arrependam. Moço, isso dava um nó na cabeça dos fariseus. Mas existia uma coisa que ia além de tudo isso. Essa seria a cartada final para que eles conseguissem o que eles queriam. Os judeus acreditavam que o Messias seria um homem, uma criatura, como eu e você, mas com dons especiais. Para eles, ele seria uma espécie de super profeta. Eles nunca pensaram que o Messias seria o próprio Deus. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E eu tenho certeza absoluta que você não fazia a menor ideia disso. E é por isso que eu já mereço seu joinha, não? Então vai lá, clica. Você sabe que esse vídeo merece, não mente pra mim. É isso mesmo que você ouviu. Eles não sabiam que o Messias seria o próprio Deus encarnado. Inclusive, até os apóstolos demoraram pra sacar. O primeiro deles a ligar o tico e teco foi São Pedro. Agora, se os manos tinham um evento no ano para que o sumo sacerdote entrasse num local reservado para pronunciar uma única vez o nome de Deus, imagina só se alguém chegasse na rua e afirmasse que era o próprio Deus. Se liga. Antes de Jesus, vários homens se apresentaram como sendo Messias. Vários foram açoitados e outros foram condenados à morte. Mas nenhum, repito, nenhum teve a audácia de afirmar que era Deus. Mas Jesus, ele não era um falso Messias e não tinha vindo para brincadeira. Sempre antes de realizar o milagre, Jesus perdoava os pecados. E para você, isso é uma coisa bonitinha que passa despercebido nas passagens, né? Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Para os judeus, era bem claro que somente Deus pode perdoar os pecados. Se Jesus perdoava, indiretamente ele estava afirmando para todo mundo ali: ei, eu também posso perdoar os pecados, eu também sou Deus. Porém, isso ficava implícito, podia ser um mal entendido, saca? Os fariseus precisavam de uma prova clara. Jesus precisava dizer com todas as letras, para não restar dúvidas. Foi então que em praticamente 3 passagens Jesus comete todos os crimes possíveis, quase que de uma vez só. No capítulo 12 de São Mateus, ele afirma com todas as letras que ele era maior que o profeta Jonas, o rei Salomão e o templo de Jerusalém. E não parou por aí. No livro de João, no capítulo 8, ele diz ser maior que Abraão. Ninguém mais, ninguém menos que o pai da fé judaica. Ele disse assim: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Até que então, para que não sobrasse dúvidas num ato que custaria a sua vida, Jesus exclama em João capítulo 10: eu e o Pai somos um. E morreu. Ali não restava mais dúvidas. Entre os judeus, o Filho do Homem, o amor encarnado, não passava de um blasfemo. Ele cometia ali o pior pecado que o judeu poderia pensar em cometer e não ia restar nada além da morte para um crime tão bárbaro. E na noite da véspera da Páscoa, os fariseus que comandavam o tribunal judaico, mancomunados com Judas Iscariotes, prendem Jesus. Levam o Senhor para o Sinédrio para ser julgado pelas autoridades judaicas. Lá era o local onde se julgava os crimes do Estado de Israel antes dele ser dominado pelo Império Romano. Nesse julgamento, Jesus é condenado à morte pelos crimes de rebeldia à lei, desrespeito ao templo e blasfêmia por se autoproclamar Deus. Porém, Israel não era mais um reino judaico e pertencia agora ao Império Romano. Logo, os judeus não tinham autorização de condenar ele à morte. Para isso, eles precisavam que Jesus fosse condenado pelas leis civis. E uma observação, a partir de agora eu vou falar de uns 3 caras chamados Herodes, então presta atenção no sobrenome deles para você não se perder, tá joia? Naquela noite eles resolvem açoitar Jesus até que o sol raiasse, quando então eles podiam levar ele para o governador da província da Judéia, que era onde ficava a cidade de Jerusalém. A Judéia era uma província muito importante e o seu governador era como nos dias de hoje, só que ao invés dele responder para o presidente, ele respondia para o imperador. O governador da Judéia, na época, era Pôncio Pilatos. Ele havia sido nomeado para substituir Herodes Arquelau, que era um péssimo governante e havia gerado alguns problemas no império.
Porém, quando Pilatos chegou na Judéia, ao invés de organizar as coisas, ele tentou impor um culto ao imperador, o que aumentou a treta entre ele e o povo judeu. A situação na província estava tensa e Pilatos não estava interessado em ter o mesmo fim que seu antecessor. Por isso, ele procurava a todo custo evitar conflitos. E guarda essa afirmação, porque ela vai ser crucial daqui a pouco. Ao amanhecer, Pilatos é acordado no Pretório, a residência oficial dos comandantes do Império Romano, com um grupo de fariseus trazendo Jesus Cristo. Enquanto os judeus gritavam, Pilatos descobriu que Jesus era de Nazaré, e por isso ele podia ser julgado pelo governador da sua província, Galileia, que por coincidência estava em Jerusalém no dia, e assim ele dava um jeito de jogar a bomba para outro governador resolver. Ele quis dar uma de espertão. O governador da Galileia na época era Herodes Antipas. Herodes Antipas era irmão de Herodes Arquelau, o governador ruim que governou a Judéia antes de Pilatos. Tanto ele quanto o irmão haviam recebido o controle das regiões como uma herança do seu pai, Herodes I. Eu sei, é muito Herodes, então fique esperto no sobrenome para ficar mais fácil. Herodes Antipas tinha o sonho de conhecer Jesus, afinal ele tinha ouvido falar dele desde quando seu pai tinha mandado os reis magos para investigar seu nascimento. Porém, Jesus falou muito pouco na frente de Herodes, o que deixou ele um pouco frustrado. Por isso, ele enviou Jesus de volta para Pilatos. E chegando novamente no pretório, Pilatos percebe que a sua tentativa de fugir da confusão não tinha dado muito certo. E numa segunda tentativa de acalmar os ânimos, ele decide açoitar Jesus. Novamente a tentativa sai pela culatra e ele, já desesperado para evitar uma confusão maior, resolve soltar um preso por ocasião da Páscoa. É nesse momento que os judeus soltam Barrabás, um judeu zelota que tinha saqueado um comércio para financiar os motins contra o Império Romano. E se você não sabe o que é um zelota, eu explico melhor nesse vídeo onde eu falo sobre os motivos que levaram Judas a crucificar Jesus. Após a libertação de Barrabás, Pilatos acreditava ter controlado novamente a situação. Ele tentava a todo custo acalmar os fariseus, na intenção de evitar mais problemas com o imperador, ao mesmo tempo que tentava evitar a condenação de Jesus, já que não tinha se convencido dos crimes dele. Foi então que os judeus deram a cartada final, utilizando uma chantagem política que tocou os medos mais profundos de Pilatos. Eles gritaram: "Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador." Nesse momento, Pilatos percebe que o governo pode estar em jogo e que mais um atrito com o povo da Judéia poderia comprometer o seu mandato. Nesse momento, ele cede à pressão e condena Jesus à morte. Mas não a morte do apedrejamento prevista nos crimes da lei judaica, mas sim a crucificação, a pena prevista para os crimes da lei romana. Embora os motivos da condenação fossem religiosos, Jesus foi condenado por um tribunal civil. No momento da crucificação, haviam cerca de 125 mil judeus em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. 4 vezes mais pessoas do que a população de Jerusalém na época. A condenação de Cristo ocorreu na frente de centenas de milhares de pessoas. Levando em conta que ele já era conhecido na região pelos seus feitos, sua crucificação foi um evento público que atraiu a atenção de um número imenso de pessoas. Ou seja, foi um evento com testemunhas demais para que fosse inventado. Mas e a fala dos judeus de que seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos? Bom, essa frase é uma fórmula de ratificação comum da época. São Paulo, inclusive, chega a usar esse termo algumas vezes. E aí fica a pergunta: se não foram os judeus os culpados pela crucificação de Jesus, então quem foi? Eu não sei direito como te dizer isso, mas os culpados somos eu e você. Isso mesmo que você ouviu. Isso não é uma simples reflexão livre do K2. É doutrina oficial da igreja. Afinal de contas, os judeus não sabiam que Jesus era o Messias, e era óbvio que, se soubessem, jamais teriam levado ele para a cruz. Já eu e você reconhecemos Jesus como Salvador, falamos para os 4 ventos que amamos ele e que a nossa vida depende dele. E mesmo assim, diante dessa verdade, entregamos nossa vida aos mais perversos pecados, os mesmos pecados pelos quais ele morreu. E se você quiser saber mais detalhes, mas muito mais detalhes mesmo, sobre tudo o que eu falei, eu indico esse vídeo sobre os motivos de Judas entregar Jesus e essa aula do Catequese com Farofa, onde eu contei tudo sobre a crucificação dele. Para assistir a aula, basta ser membro do canal, mas não se preocupa porque é bem baratinho, de coração. É só clicar no botãozinho que tá aqui para ver que eu não tô mentindo. E você ainda ajuda a gente a continuar nosso apostolado. Bem, é isso aí. Então, um beijo no coração e a gente se vê na próxima.